Ô, gente, eu já conheço ela há muito tempo, gosto demais dela, do trabalho que ela faz. Ela é filha, mãe, esposa, professora, amiga, é excelente em tudo que faz. Mas eu vou começar falando que a última vez que eu estive lá na clínica, a gente conversando e tal, e aí ela me fez uma pergunta, falou assim, mas eu gosto de usar, eu vou falar e pode rir, aí ela vai corrigir, vai falar por que não é tão aconselhável. Eu falei assim, eu gosto de limpar a minha pele passando leite de colônia, gosto de usar isso. E aí ela quase infartou. Mas é bom a gente aprender. E é isso que o bate-papo com minha Karine Lima, nossa entrevistada de hoje, é isso, um aprendizado sobre pele, sobre intestino, como que é o dia a dia dela como mãe, sobre tudo. Karine, obrigado por você estar aqui hoje. Vamos bater um papo gostosíssimo. Mas antes, como surgiu essa paixão sua por pele? Então, Lu, eu formada em físio, né, em fisioterapia, comecei a trabalhar primeiro na área de uroginiecologia e obstetrícia, nada a ver, né? Nada. Mas aí comecei a trabalhar dentro de uma clínica de fisioterapia dermatofuncional, isso foi em 2006, mais ou menos. E aí, quando foi em 2007, surgiu uma possibilidade, assim, eu comecei a vivenciar, na verdade, a dermato, né, na prática clínica, porque eu vivenciava junto ali com as meninas. E eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito prestativa, ajudava. E aí surgiu a oportunidade de dar aula no Senac, no curso de estética. E aí eu fiz o teste e passei. E aí eu comecei a estudar mais a dermatologia, né, a eletroterapia. Daí então eu arrumei duas paixões, né, a pele e a estética. Aí depois eu fui só me especializando. Cara, eu gosto muito quando você fala que você trata a pele de dentro para fora, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, eu comecei a trabalhar com saúde integrativa em 2016. Eu vou te explicar como que foi essa virada. Foi numa fase difícil da minha vida na época, porque eu, como empresária, estava na minha segunda gestação, tendo que gerir uma clínica, né? Na época, tinha 5 salas. Tinha 4 esteticistas, tinha um médico, tinha um nutricionista, assim, era uma equipe grande para a gente acabar. Na verdade, eu comecei a ser muito empresária e saí um pouco de cena, de atender, já na segunda gestação. E aí, quando eu voltei, né, na verdade, eu nem voltei. Eu falo que dentro da maternidade, eu estava resolvendo. Eu estava resolvendo coisas da clínica ainda. E aí, quando... Antes de tirar você ir para atender, me dá o celular aqui, você ainda estava trabalhando, nunca para, né? Tanto que os dois, tanto o Pedro e a Ana, eu não parei. Né? O Matheus eu parei porque eu acho que já estava numa outra fase, né? Mas enfim, aí quando a Ana tinha mais ou menos um mês, eu decidi fechar. Eu tinha uma franquia, decidi fechar, foi mudando as prioridades, eu estava muito estresse emocional e tudo, e todo mundo não desiste não, você é tão boa, não desiste não. Foi um recomeço. Mas aí quando foi em outubro, isso aconteceu em julho mais ou menos, quando foi em outubro, a Ana tinha 3 meses, eu vi um curso de estética ortomolecular, lá em BH, e eu falei com ele, você vai comigo? Porque ele ia ter que levar a Ana lá, até de mamar até, ele ia ter que ser... Sim, ué. Né, ia ter que ser cúmplice comigo ali e tudo. Parceira, ué. E aí fui. Ô Lu, eu comecei a entender estética ortomolecular e a estudar, e fui me apaixonando. Eu tive, assim, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque nessa época eu já tinha, acho que uns 10 anos de atuação no mercado. E aí, em 3 meses, Lu, eu tive uns resultados com os meus clientes que eu nunca tinha tido na vida. Coisa que eu demorava a 10 sessões ter um resultado de uma celulite, né, de um tratamento facial, eu comecei a ter muito rápido. Eu falei assim, o que tem de diferente nesse tratamento que eu não fazia antes? E aí, muito curiosa, eu sempre gostei muito de estudar, comecei a estudar sozinha. Naquela época, não tinha nada de estética integrativa, não tinha nada de estética molecular para você pegar um livro e ler. Você tinha que começar a estudar assuntos paralelos. Então, assim, eu lembro que o primeiro livro que eu li foi A Minha Dieta Anticâncer, que era uma história, né, que contava de uma médica que descobriu que estava câncer, ela conseguiu
né, se tratar só colocando coisas naturais na vida dela. E ela é como médica, ela explicava o que fazia mal e como ela fazendo bem, isso melhorava. A verdade, ela está dando condições para o corpo dela a regenerar e a combater o mal, né? E eu fui pegando livros, né? Eu fui apaixonando pela parte de intestino, fui entendendo o metabolismo, fiz curso até de outras áreas para eu entender, né? Realmente, por exemplo, até de curso na área da nutrição, para entender o metabolismo dos alimentos, como que isso vai chegar na célula. Então, eu fui estudando picado. Foi estraçalhando. E aí fiz não lembro, acho que foi 2018, 2019, eu fiz uma formação em modulação intestinal, que também clareou muito, né? Então, assim, fui pegando conhecimentos e levando para a prática clínica e vendo muito resultado. E hoje em dia, a minha prioridade é tratar o corpo de dentro para fora. Então, assim, passa daquele olhar de olhar para uma queixa do paciente, porque o paciente chega para mim com uma queixa, né? Ou ele está com acne, ele está com melasma, ele está com uma gordura localizada, um lipedema, né? Às vezes nem ele mesmo sabe o que tem, mas não está satisfeito. E aí, se eu ficar tratando a queixa dela somente, eu não saio do lugar. Né? Talvez seja uma melhora rápida, depois ser uma reincidiva do quadro, ela está usando os melhores produtos, fazendo os melhores tratamentos e não está tendo resultado. Então, a estética integrativa, né, esse olhar, ele vai muito além, ele vai pegando a causa. Tem pacientes, Lu, que eu faço uma avaliação, e minha avaliação é uma avaliação mesmo, eu faço um rastreamento metabólico. Você vira a pessoa de uma vez. Saber tudo. Então, assim, pego desde a infância, a gente vai entendendo a história. Porque toda pele tem uma história, né? E aí, a partir do momento que eu vou entendendo, assim, tem pessoa que eu falo assim, a gente está tampando o sol com a peneira a vida inteira. Ela sente uma coisa, toma um remédio para aquilo. Sente outra, toma um remédio para aquilo. Usa aquilo. E não vem resultado. E ela vai vivendo com aquilo como se fosse normal. Né? Então, assim, a pele é o nosso espelho. Ela reflete como o nosso organismo está. E se eu não pensar isso, eu não vou conseguir tratar ninguém. Então, aí por isso que é um diferencial hoje. Que eu busco saber onde está a raiz do problema, onde é a causa do problema, para a gente tratar. E lógico, a gente trata a pele junto, né? Aí é um casamento perfeito. Você tratar do seu corpo, né? E acaba tratando da pele também. Mas tem todo um contexto de trabalhar a mente também, né? Um estilo de vida. E a gente vai embasando tudo em cima disso. Você além como empresária, eu sei que hoje você está até mais como gestora, né? Que você tem mais pessoas que estão lá na clínica. Você é professora, você é mãe. Como é que você faz para... Eu sei que o Ulisses é um parceiro, mas como é que você faz para administrar isso tudo? Sua vida começa a 5 e pouco, já com uma garrafinha dessa, senhora sempre posta, olha, já bebeu seus 500 ml de água por dia para dar um boom. Para fazer o intestino funcionar. Exatamente e tal. Como é que você consegue administrar isso tudo? Igual você falou, assim, é lógico que tem uma parceria, né, do meu marido que me ajuda muito, mas eu falo que é organização e querer, tem que ter muito foco e disciplina. Né? Você sabe também que a minha paixão que eu tenho é corrida, né? Eu sei. Então, assim... Sei, só da manhã já correu, já. Então, aí, esses dias eu estava na sala de professores, aí eu tinha 2 professores falando sobre alimentação, eles estavam fazendo triado e tal. Aí eu fui dei um pitaco, eu estou escutando a conversa de vocês e dei uma opinião, né? Aí ele falou assim, professora, você corre? Eu falei assim, corro. Aí eu contei pra ele, já fiz várias meia maratonas. Tá? Aí ele olhou pra mim, depois ficou em silêncio, assim, depois ele falou assim, professora, que hora a senhora faz isso? Eu de madrugada. Tem que acordar. Tem que acordar muito cedo. Tem que acordar cedo, fazer, mas é minha terapia. Então, assim, o cuidar da minha mente hoje é estar fazendo atividade física, né? E aí eu acordo cedo, então, para correr, eu me organizo. Por exemplo, quando meu marido viaja, o que eu tenho que fazer? Não dá para eu correr, porque não dá para deixar as crianças em casa dormindo sozinhas, né? Aí eu vou para um spinning, eu faço um aeróbico de uma outra maneira, no horário que dá. Você tem o seu momento. Tem. É o seu faça por você ali. Você tem aquele momentinho só seu lá. Karine, a gente falou que o ser humano já deve começar acordando e tomar 500 ml de água por dia para dar um susto. Quando você recebe, ou que passa por você, ou pelas meninas, é possível constatar que ainda tem muita gente que não bebe água? Tem muita gente que não bebe água. Tem muita gente que não faz o básico, Lu. A gente acha que sempre tem que, assim, eu falo que a gente tem que trabalhar na repetição sempre, porque a coisa que é óbvia pra gente, pro outro não é. Então, assim, muita gente fala assim, eu me vê postando, fala assim, eu tô tentando, somente de manhã, em jejum, tomar água, é difícil, né? Eu chego a tomar 2 garrafinhas dessa de manhã. Então, assim, eu acordo, eu sento,
tomo a minha água e levanto e vou fazer minhas atividades. Depois eu pego outra garrafa, vou tomando meus suplementos, tomo meu shotzinho da manhã e aí vai indo. Mas é muita gente que não consegue beber água, não tem o hábito. Aí eu dou a garrafinha com esse incentivo, né, para poder estar bebendo água e, assim, o básico realmente... O básico fica difícil. Karine, qual que é, a gente falando sobre água, sobre pele, qual que é o principal erro do ser humano? Não vou nem falar do homem e da mulher, não, nem do vexame que eu dei quando eu falei lá com vocês sobre. Qual que é o principal erro do ser humano em não saber cuidar direito da pele? É ir por... Hoje em dia, né, a pessoa abre aqui e acha que tudo que você está falando... principalmente na época da pandemia, né? Muita gente... cresceu muito. Cresceu muito. Qual que é o principal erro? Ô Lu, na verdade, nem vou falar como se fosse o principal erro, mas eu vejo que a causa de tudo é o imediatismo. As pessoas querem soluções rápidas para tudo. Então, a mídia está aí oferecendo vários produtos, aí o skincare errado vem com uma opção paralela aí de ser uma das principais causas. Porque elas vendem, né, marketing, usam-se tal produto que vai resolver isso, né? E muitos profissionais, eles indicam também produtos que dão soluções rápidas para o paciente ficar satisfeito, né? Mas muitas vezes não é isso necessário. Né? A verdade, a gente tem toda uma fisiologia acontecendo, né? A gente tem que respeitar a saúde da nossa pele e aí a gente tem que fazer isso aos poucos. É o mínimo, é o básico bem feito a longo prazo, não são soluções imediatas que vão resolver. Então, assim, até uma higienização errada, porque olhou um sabonete que vai tirar a oleosidade da pele, e aí ele vai usar, e geralmente sabonete tem acompanhamento de ácidos, álcool, tem um leite de rosa que tem álcool. Ô, gente, quando eu falei com ela, aí a menina que estava lá fazendo, eu falei assim, gente, eu vi o brilho da Karine, eu não consegui ver porque eu estava, né, tapado. Aí ela me explicou, né? Mas tem muita gente que cai nesse erro, não tem? Tem. Eu falei, assim, muita gente limpa o rosto errado, usa, né? Porque, igual eu te falei, a gente quer a solução rápida. Seu rosto tá oleoso, na hora que você for passar o leite de rosa, ele vai tirar a oleosidade. Mas a oleosidade vai voltar, não vai? Ela volta. Porque você tá ali, igual eu falei no início, tampando o sol com a peneira, não tá realmente fazendo o que precisa para resgatar a saúde da sua pele. Se sua pele tá oleosa, tem um porquê. Tem um porquê. Cara, outra coisa que eu vejo muita mulher fazendo, chegou da festa, vrá pra dormir com maquiagem. Gente, eu disse assim, é preguiça um pouco, na verdade, né? Então pode ser duas coisas, eu quero aproveitar a maquiagem do outro dia. Eu tenho uma amiga... Eu vou economizar. Eu vou dar o nome dela, que é a Simone Magalhães. Uma vez ela foi para uma festa e tal, não sei o que foi tipo assim, à noite tinha um outro evento, no outro dia ela dormiu sentada. Ela dormiu sentada. Ela dormiu sentada, eu falei assim, não dormiu. Aí eu encontrei ela, eu falei assim, eu falei assim, não dormi sentada, pra aproveitar. Tá com o cabelo e a maquiagem intacta. Eu falei assim, nossa, haja lá que... Mas isso é errado, não é? É errado, porque é impureza, né? A maquiagem já agride, eu vejo as pessoas tirando, né? Fazem, eu vou dormir, vou tirar a maquiagem. E passa lenço umedecido e vai tirando, e vai tirando. Aí você vê na bancada, assim, depois... Gente, é muita coisa. E o modo errado de tirar a maquiagem também agride a pele, né? Eu tenho falado muito nas redes sobre os óleos de limpeza. Porque a nossa pele, Lu, ela tem a primeira barreira dela, a camada mais externa, é uma barreira física. Você tem que pensar que isso foi tudo muito perfeito, né? A pele é o nosso maior órgão de proteção, é ela que protege contra tudo do meio externo. Então, essa barreira física, ela veio como, posso pensar no muro mesmo, numa estrutura de tijolos, onde cada tijolinho é uma célula da pele, e a argamassa são os lipídios. A gente chama de manto hidrolipídico também. E esse manto hidrolipídico, ele tem óleo. Então, se você retira o óleo da pele, você está agredindo a sua pele, porque é o seu escudo de proteção. E aí a água ela evapora, é como se o óleo, a gente aprendeu isso desde quando a gente é criança, óleo e água não se misturam, lembra? Onde tem, então essa barreira de óleo, ela faz com que a água retenha na pele. Se eu perder o óleo, a perda de água, né? A gente chama de perda de água transepidermal. E aí você não segura. Então a primeira agressão que a pessoa já faz é tirando o óleo. E a maneira melhor que tem de limpar a pele é com óleo. Óleo tira a sujeira perfeitamente.
Eu até fiz um videozinho mostrando uma vez nos poros, com o do limão, para né, exemplificar. Mas aí você, usando o óleo de limpeza, a maquiagem sai assim, 100%, perfeitamente. Você não agrediu sua pele, né? E um outro, por que eu tô falando muito do óleo? Porque a maioria dos sabonetes também tem surfactantes, que tem esse efeito detergente. O que o detergente faz? Tira o óleo. Então, eu pego muito nisso, desde o básico bem feito, para limpar se eu te falar direitinho. uma coisa que eu fiz uma vez então, aqui, passar álcool, você vai igual fez o leite teve uma vez que teve um evento, acho que foi logo depois da pandemia, teve um bloquinho da Tati, e era em conjunto com a Bia Tavares, e ela chamou, foi na época de carnaval, ela chamou algumas pessoas, né, para ser personagens, e me chamou e fui Perru. Liguei para a Lena Bretas, Lena, precisa que você faça uma maquiagem Perru em mim e tal, não sei o que, foi, fez, todo mundo tal. Só que tinha um porém. Mãe, eu odeio maquiagem e tal, não sei o que. Se eu chegasse em casa, eu ia chegar à tarde e tal, para me tirar aquela maquiagem. Eu dei um desespero, que eu não sabia e tal, não sei o que. Aí lá na festa, né, tinha uma drag. Aí ele falou assim, menina, chega em casa. Eu sei que eu fiz errado, tá, gente? Não siga meu exemplo. Chega em casa e pega o detergente. Tira, Karine, é isso que você falou. Tirou tudo. Não ficou nada, 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 nada. E olha que a Helena fez muito olho, mas não ficou nada. É errado, mas eu não tinha outra solução. Então, o correto hoje em dia é usar esses óleos. Eu gosto. O Cleansoy, né, que é famoso. Mas até comprar o Cleansoy a gente tem que saber. Porque eu falo assim, até comentei isso com uma paciente esses dias. É qualquer um que eu posso usar? Eu falei assim, qualquer um vai tirar a maquiagem. Qualquer um. Hoje a gente usa muito protetor solar com cor também. Sim. Né? Então, nós mulheres usamos muito protetor solar com cor e é como se fosse uma maquiagem. Então, todo dia a gente tem que tirar do rosto, né, essa maquiagem ou esse protetor. Eu falei assim, vai remover a maquiagem com óleo? Vai. Mas você está investindo no produto. Então, além de remover, ele também pode ajudar o tratamento e a repor os lipídios essenciais da sua pele. Então, até para saber escolher, já que a gente vai ter que investir, né? Porque até hoje em dia está crescendo muito. Né? Eu vejo, como eu estou há quase 20 anos no mercado, então a gente vê a evolução da cosmetologia, tem avançado muito. E tem lançado muito óleo de limpeza. Cada hora uma marca lança. Aí eu compro todos, Lu. Eu tenho quase todas as marcas de óleos possíveis lá na minha casa. Mas você compra para você estudar, testar? Isso, testar e ver os ingredientes direitinho, testar. Eu até vou começar agora um estudo de estudar os pHs, portanto o pH também influencia. Enfim, aí o óleo tem que entregar mais. Além de limpar, ele pode gerar uma camada oclusiva, restaurando os óleos essenciais, evitando essa perda de água transepidermal. E quando isso parece o básico, mas quando a gente está com a barreira intacta, a saúde da sua pele é outra. Aí vai evitar o envelhecimento precoce, já vai tratar e amenizar o melasma, já vai tratar a sua acne. Então, o básico, ele já vem com tudo incluído, né? E aí a gente está falando isso de uma maneira externa, sim, né? Mas esse cuidado externo a gente tem que ter. A pele precisa de cuidado e rotina todos os dias. É o que a gente tem pegado muito, não sei se você já ouviu falar, tá se falando muito da estética regenerativa. Sim, sim. Né? A estética regenerativa, ela vem como isso, porque se a gente for pegar uns anos atrás recente, né? Tudo muito harmonizado, né? Muito preenchimento, muito botox, muita aplicações. E agora tem muita gente desarmonizando, né? Porque tá vindo ser a necessidade, Lu, de regenerar a pele, porque tem procedimentos que tratam de forma imediatista, te dando aquela solução, mas eles não tratam pele. Então a estética regenerativa veio para pegar isso, para a gente regenerar a nossa pele, fazer com que todas as funções ocorram normalmente, fisiologicamente, né? Que a comunicação intercelular ela aconteça. A gente vai envelhecer, então as células vão ficando senescentes. Mas a gente manter elas ativas e comunicando bem, com uma hidratação, uma nutrição bacana, você vai envelhecer de uma forma muito mais saudável. Né? Outro dia, a gente estava lembrando, eu com minha mãe, que quando a Simone tinha 17 anos, ela deu uma entrevista falando que ela tinha muito medo de envelhecer. E eram muitos tratamentos para que não ficava e tal, não sei o quê. Aí depois, né, que ela passou por esse processo do Castelo falando,
que quanta coisa ela não deveria ter feito, né? E é um assunto, uma pergunta que eu te faço agora. Hoje em dia está tudo muito acessível, né? Você passa em vários lugares, tem tudo, produtos acessíveis para todo mundo e para todas as idades, né? Hoje, outro dia eu estava na loja e eu vi uma menina de 12 anos comprando muita sombra, batom e tal, não sei o quê. A pele da criança, né? Da e do adolescente, porque os meninos também cuidam, né? Às vezes bem menos que as meninas. É preocupante quando a gente vê uma criança maquiando demais, não sabendo limpar, Eu não passo tendo isso em alguém... casa, né, Lu? Mas a Ana usa muito. Então, porque a gente controla, né? Mas eu sempre vejo ela muito mais cleanzinha e tal, não sei o Que quê. a mamãe Mas não deixa, né? Porque se mas soltar... você já me falou que ela é muito decidida. Ela é. E assim, ela me vê há um ano, né? Então, a gente, como que a gente é exemplo para os nossos filhos, né? E aí, ela vê todo dia, eu tenho minha maquiagem, né? Tenho meus produtos, e ela gosta desse momento dela no espelho. Ela é lotada. Se você perguntar o que ela quer hoje de presente, ela vai te pedir maquiagem, vai pedir batom, né? Então, assim, a gente deixou lá em casa, ela muito vaidosa, Lu, muito. E aí, a gente deixa lá em casa uma vez por semana dela maquiar. Mas aí se maquiar dela também, a gente já resgatei nela esse clássico, esse elegante, pode o batonzinho, ela gosta de fazer tipo um delineadinho, um puxadinho, que as meninas falam, nem adolescente ela é ainda. Mas ela se sente bem. Igual ontem teve apresentação na escola, né, Dia das Mães, ela teve a preocupação de levar um gloss e um rímel incolor, mas ela estava se cuidando para apresentar nessa vaidade. Mas voltando, né, ao que você tinha perguntado, realmente é preocupante. É muita impureza, muita substância tóxica na pele, muito alumínio, então tem contato muito cedo. E aí a gente chama de disruptores endócrinos, principalmente em meninas novinhas, que esse tipo de metais pesados que tem na maquiagem, não só em maquiagem, produtos, né, eles são disruptores endócrinos. Então você vê que as meninas hoje já estão desenvolvendo muito mais rápido. Então hormonalmente isso também vai afetar elas. Então a gente tem que tomar cuidado dele cedo. E existe skincare infantil limpo, né? Esse conceito de beleza limpa, com produtos sem fitalatos, parabenos, silicone, metais. Existem produtos específicos de linha infantil, né? Que a gente pode já cuidar de hidratação mesmo, de uma proteção solar, né? Eu não gosto de nada exagero, Lu. Tudo tem que ser quando precisa, né? Por exemplo, a Ana faz a natação dela, então ela leva na bolsinha dela o protetor solar em stick mesmo, porque é mais fácil dela usar. Então, eu tenho esses pequenos cuidados com os meninos. Eu vou comprar um repelente, né, porque a gente fica super preocupado, né? E aí eu uso um repelente que tenha substâncias que não agridem, que não tenha disruptores endócrinos. Então, eu vou atrás dessas informações. Eu até já falei sobre isso, né, em rede, de indicação desse tipo de repelente, protetor solar, que eles são limpos para nossas crianças usarem, né? Tem que ter toda essa preocupação, sim. Antes da gente falar sobre o intestino, eu lembrei de uma coisa que eu vi na rede social e já estava na minha pauta. Por que você é considerada a rainha do ozônio? Eu gosto de falar nisso porque, eu sei, mas eu quero que você explica. Mas eu acho muito fofinho que de vez em quando, bem sutil, você posta nas redes o Matheus, e aí eu vou na mãozinha dele, mamãe, passa aqui. Ozônio. Ele é meu maior garoto propaganda, eu filmo pouco demais. Porque eu acho bonitinho que ele fala assim, mamãe aqui e tal. Explica pra gente sobre o ozônio, a importância do ozônio. Então, o ozônio, ele são 3 moléculas de oxigênio, né? E ele é altamente instável, ele vira oxigênio muito fácil. Então, o ozônio, o que ele vem? Ele vem para dar vida para as células. É lógico, Lu, que tem várias vias de aplicação. Tem várias concentrações, cada uma tem sua indicação, sua especificidade. Né? É lógico que tem que ter tudo com cautela, mas o ozônio, ele veio para dar vida ao tecido, para dar vida às células, literalmente. E eu me encanto com o ozônio todos os dias. Porque eu tenho pacientes que chegam lá com feridas, Lu, de 2, 3 meses que não cicatrizam, e na hora que a gente faz o ozonioterapia e usa o óleo de ozônio, a ferida fecha. Já peguei paciente que fechou com uma semana, uma sessão. Então, e a pessoa sofrendo por meses. Por meses sem saber. Então, assim, ele regenera o tecido, ele é cicatrizante, ele é bactericida, ele é fungicida. Eu já peguei também
uma menina que ela estava com manifestação fúngica, ela teve candidíase mamária e a manifestação fúngica lastrou o corpo e a gente ia fazer a consulta integrativa, porque fungo pode ser uma desbiose intestinal. E aí na consulta eu fiz toda, né, a avaliação dela, não tinha passado ainda o portfólio com os manejos que tinham que ser feitos, mas de início eu já falei assim, olha, vamos passar o óleo de ozônio já, porque aí você já vai tratando essa pele. Lu, quando ela voltou para pegar o portfólio, que foi mais ou menos de 10 dias depois, melhorou sim. Gritantemente. Então, eu digo assim, eu realmente me assusto com o ozônio. E aí, assusto que eu falo com os resultados, porque são muito bons. Então, eu dou óleo de ozônio para todo mundo. Eu falo que toda mãe tem que ter óleo de ozônio em casa, porque qualquer feridinha do filho, machucado, picada de inseto, usa. O Matheus usa porque ele tem dermatite, né? Eu falo que o Matheus veio para fechar, né? Eu, com esse cuidado todo, esse estudo todo da pele, veio o Matheus com dermatite. E o Matheus, desde pequenininho, eu percebi que o banho dele, que ele tomava banho mais quentinho, a pele sentia, então ele manifestava mais. E os sabonetes que a gente ganha, mamãe e bebê, esse cheirosinho, eu nunca pude usar, porque sempre exacerbou. Aí eu pego aquele resgate, né? De pegar produtos limpos. Então, o Matheus também veio para fazer eu estudar mais ainda sobre pele. Então, eu até recentemente, a gente fez um TCC com as minhas alunas sobre dermatite, restaurando a barreira cutânea, assim, ficou espetacular o artigo. E tanto que a gente estudou pegando nisso também. Né? Então, assim, a dermatite, ela tem origem de dentro para fora e de fora para dentro. Eu já descobri, então, que o Matheus tem dermatite quando ele consome glúten também. Ai, Karine, mas ele nasceu assim, desde ser nascido, ele não consumia glúten, né? Então, a gente não tem uma causa específica, mas a gente tem pontos gatilhos que vão gerar aquela disfunção na pele. O imunológico dele está hiperativado por algum motivo. Então, o Matheus, se você observar, ele está sempre se coçando. Ele fica coçando muito a cabeça, ele fica coçando muito, mas ele não tem ferida nenhuma, Lu. Ele começa a coçar ozônio. Ele fala ozônio desde novinho. Uma das primeiras palavras que o Matheus aprendeu a falar foi ozônio. E ele pede, ele já vai lá e pega o ozônio e já pede para passar, ele não se incomoda com o cheiro. Deu assadura, ozônio. Então, ele já acostumou. Ele já tá por dentro. Acostumado, mas assim, o ozônio realmente, como ele dá energia celular, ele oxigeniza, ele é vida. Ele é vida. Ô, Karine, vamos falar sobre o intestino. É um assunto delicado, às vezes tem muita gente que tem até vergonha de falar, receio de falar, né? Mas você faz esse procedimento lá na clínica. Como que um intestino, uma alimentação mal pode prejudicar a falta de hidratação, né? Como é que é esse processo do intestino? Eu vou até te contar a historinha que eu conto para todos os meus pacientes e para as minhas alunas também. Eu falo assim, a gente tem que entender, agora nisso, Deus fez tudo muito perfeito, né? A gente tem uma fisiologia toda para acontecer. Então, assim, a gente considera que o trato gastrointestinal é um tubo, né? Que vai da boca até o ânus. Então, a gente tem todo aquele processo de se alimentar, processar o alimento. E quando chega no intestino, ele tem que absorver os nossos nutrientes, dar para nossas células, que é o nosso corpo, tudo que elas precisam para funcionar, para exercer as funções basais. E o que for ruim vai sendo eliminado pelas fezes, né? Deus, na sua perfeição, fez os nossos alimentos, né? Os legumes, as verduras, né? Tudo bonitinho, então pra gente se alimentar daquilo para dar os nutrientes. Só que nós homens, a gente aprendeu a fazer muita coisa gostosa, né? Então a gente come alimentos refinados, industrializados, né? Muito açúcar, e é muito agrotóxico, já vem nas coisas, né? Medicamento. E esse tubo começa a ficar sujo, ele começa a ficar entupido e o intestino começa a não mais realizar as suas funções basais. E 80% do nosso imunológico está lá no intestino. Então ele recebe tudo. E o intestino e a pele, eles são muito parecidos. O intestino, ele veio para fazer uma barreira de proteção entre o meio externo, que é o que a gente alimenta, para o nosso corpo. E aquela barreira do intestino, ela tem que ser fechadinha, ela tem que ser seletiva, não pode passar tudo para o seu corpo, senão suas células recebem tudo. Só que esse estilo de vida que a gente vem adotando, ele faz com que o nosso intestino fique hiperpermeável. A gente chama de leaky gut, ele começa a ficar aberto e começa a passar tudo, Lu. E passa tudo para a circulação sanguínea. E aí recebe, né? O nosso sistema circulatório tem uma média de sangue que sai do coração passar por todas as células em 1 minuto. Então, a pessoa, as suas células receberem aquela sujeira, aquele lixo metabólico todo, a pele recebe muito, né? E a gente tem um sistema que a gente chama de sistema Gauss no intestino,
que é um tecido linfóide, que ele dá um alerta da imunidade. Ele manda alerta para o corpo inteiro, porque não sabe qual mucosa que está afetada. O intestino é uma mucosa. É como se fosse liberar estamina para o corpo inteiro. E aí nós começamos a ter vários sintomas que a gente não percebe. Então tem sintomas gastrointestinais, que é o intestino começa a ficar ruim, daí episódio de diarreia, muita constipação, gases, né, distensão abdominal. Aí tem a parte, por exemplo, da mente. A ansiedade, a depressão e a irritabilidade, a falta de concentração, a falta de memória. Vem os sintomas geniturinários, muita gente tem candidíase de repetição, infecções urinárias recorrentes. Também as disfunções musculares, que tem as artrites, né, dores musculares, fibromialgia, que é muito comum. Eu tenho vários pacientes de fibromialgia que a gente trata e consegue ter muito resultado. Então, o seu corpo inteiro está sentindo, fora a pele, né, que começa a dar a dermatite, a psoríase, né, a acne, o melasma, a queda de cabelo. Então, você vê que a pessoa, o corpo dela está manifestando toda, ela não percebe. Porque é parte do senso comum que é normal. Eu tô com gases porque eu comi isso ontem, né? Minha pele tem tendência a ter acne mesmo. Meu cabelo tá caindo, deve ser estresse. A gente fica se boicotando o tempo inteiro, Lu, e o corpo mostrando sinais. Presta atenção, porque tem alguma coisa errada. Então, o intestino, ele tem essa função de mandar essa informação para todo o nosso corpo. É a gente que não percebe. Eu falo que quando chega na pele, já é assim, a ponta do iceberg do organismo, fala assim, socorro! Né? A pele é um dos órgãos mais agredidos e geralmente até o último, porque é onde ele vai roubando todos os nutrientes ali. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento do corpo, essa autopercepção de que não está indo bem e a gente buscar a causa. E geralmente está na alimentação. São 3 pilares. É a alimentação, porque a gente cuida do intestino, o cérebro, né, e a pele. Então, assim, os 3, eu falo que são os 3 mosqueteiros ali, eles têm conexão, mas isso é fisiológico. Né? Eles têm conexão, eles têm a mesma origem embrionária. Eles conversam um com o outro. Quantas vezes você não está ansioso e sente uma dorzinha de barriga? Fica com rubor na pele? É o seu corpo sentindo tudo. Então, nós somos um ser humano interligado, somos interligados. A gente não é uma pele, nós não somos um intestino, nós não somos um braço, uma mão, nós somos um ser humano completo. Então, o organismo, ele realmente trabalha em conjunto. Então, a gente tem que ter essa percepção e tratar as causas. Cá, recentemente, a Clínica Carine Estética passou por uma nova mudança, né? Isso. Porque eu acho que é uma nova versão sua, enfim. E porque além de professora, esposa, mãe, atleta, você também agora está mais como gestora. Você tem mais 2 pessoas que estão lá com você, a Wanda, eu esqueci o nome da outra, a Raíssa. Raíssa que ficou espantada quando eu falei. E eu sei que recentemente vocês foram a uma grande feira em São Paulo. Eu sei que tem novidades ali na clínica. Eu quero que você fale dessa nova fase da Clínica Carine Estética e por que você decidiu agora fazer essa mudança. Assim, Lu, eu acho que a gente vai mudando as prioridades com o tempo e eu já vou fazer 20 anos de formada agora, né, em dezembro. Então, eu falei, não é sentir que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. E para eu fazer tudo que eu tenho que fazer ainda, eu tenho que delegar muitas funções. E as meninas que estão lá comigo são extremamente de confiança. Elas passaram pelo meu ensinamento, foram minhas alunas, a Wanda está comigo tem muitos anos, a Raíssa está entrando agora, mas também eu acompanhei ela durante a faculdade, sei da experiência dela. Então, eu falo que Deus vai fazendo tudo na hora certa, né? Então, eu pedi redução de carga horária na universidade para reduzir minha carga horária e decidi parar de fazer alguns tratamentos. Para eu dar mais atenção a tudo. Eu sou uma pessoa que eu exijo muito de mim mesma, né? Eu não posso falar que eu sou perfeccionista, né? Porque a Mônica briga comigo, mas é como se eu quero fazer tudo com muita excelência. E senão eu fico frustrada. Eu não me sinto bem. Eu fico parecendo que eu terminei o dia com várias tarefas que não concluíram com sucesso. Então eu decidi parar de fazer alguns tratamentos para realmente ter o maior cuidado até mesmo com meus pacientes. Porque chega um ponto, Lu, que você só atende e você não consegue dar conta da história de todo mundo, né? Não consegue cuidar com a atenção a que todo mundo precisa. E eu falo que é um diferencial que eu tenho que ter hoje no mercado, é esse, né? Eu já fui, Carine, de trabalhar no operacional, de só tratar
Tipo assim, tratar queixa, que a gente falou lá no início. Mas hoje em dia eu não me permito fazer isso mais. Eu tenho que ter um diferencial, porque eu falo, não é só como profissional, é como ser humano também. Né? Uma pessoa que entrou na clínica, ela chegou com uma queixa, ela está com a autoestima baixa de alguma forma, que está afetando a vida dela de alguma forma. Ela está depositando em mim uma esperança, né? Ela quer de mim um cuidado. Então, para eu conseguir entregar com sucesso todos os tratamentos direitinho para meus pacientes, eu preciso estar mais presente. Então, o modo que eu vi foi o que as meninas passarem mais para o operacional. Por exemplo, é muito difícil, né? As pacientes já estão me ligando assim, mas você não vai fazer mais limpeza de pele? Né? Então, assim, não é que eu não queira mais fazer limpeza de pele, mas eu saindo, que eu demoro uma limpeza de pele, demora 2 horas. Sim. Né? Nessas 2 horas, eu posso estar com as fichas de todos os meus pacientes, fazendo o portfólio de todas elas, dando mais cuidado, também mais, estudando mais. Né? Eu falo muito assim, eu quero uma clínica cheia de quantidade de paciente ou de qualidade de atendimento, eu quero de qualidade hoje. Sim. Né? Então, eu não posso mais pensar como a gente pensava antigamente, que eu tinha aquele gasto todo para trabalhar. Eu trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite, sem parar. Né? Então, foi um momento que eu consigo dar mais atenção para meus pacientes e eu consigo dar mais atenção para meus filhos. Sim. Eu resolvi ser mãe, eu sou mãe de 3 filhos. Né? Cada um de um jeito. Cada um de um jeito, numa fase. E o Matheus, eu tô com uma necessidade muito grande de participar, porque eu sei que é o último, sabe? É o último filho. E assim, eu quero estar mais presente. O Pedro está entrando na adolescência, né? Daqui a pouco já está, então eu já vou perder aquele. Ontem, Lu, ele não apresentou o Dia das Mães, porque está no 6º ano, já não tem mais apresentação. Ele ficou sentido porque não fez nada para mim. Oh, bonitinho demais. Então, assim, eu quero estar mais com a minha família, até me emociono. Eu quero estar mais com eles, eu quero estar mais com meu marido, porque, Lu, qualidade de vida. Eu vou te dar sabe o que foi o start? Teve um dia que eu participou de um grupo de ACC, de encontro de casais, a gente reuniu lá em casa, eu me emocionando. E aí a gente tinha que fazer uma dinâmica de que cada um queria mais do outro. Todos responderam, eu quero mais você em casa. Todos. Nossa. Então, como que fica? Né? Então, assim, foi a hora de eu bater o martelo e falar assim, eu preciso mais cuidar de mim, né? Então, organizar a minha vida com as coisas, assim, como você dá conta de tudo? Eu dou conta de tudo porque eu tenho que ter eu não posso ter conta, a gente não tem controle das coisas, mas eu preciso estar bem comigo, então eu tenho que fazer meus exercícios, eu tenho que fazer minhas atividades, eu tenho que me cuidar, nessa vaidade da gente se cuidar, eu tenho que me cuidar para estar bem para eles. Sim. Aí eu tenho que ter um momento com eles, eu tenho que ter um trabalho bem executado na clínica para a gente conseguir ter satisfação, porque não tem coisa melhor, os pacientes quando chegam lá na clínica... E acaba ficando mais humanizado tudo, também, é o que a gente precisa, o ser humano está precisando disso. Não é só pelo CPF, é pela história de cada um. Exatamente, e assim, Lu, a gente, quando o paciente chega lá na clínica, a gente faz uma reavaliação, e eles sentam na minha mesa e falam assim, eu não tenho mais nada para reclamar. Aí tem gente que fala assim, Karine, ninguém acredita, né, que isso vai dar certo. Mas ver o resultado dela, o que eu transformei na vida delas, eu me emociono todas as vezes que eu faço uma reavaliação. Então eu quero isso para minha vida, eu quero fazer a diferença. Então eu fazendo a diferença, vou fazer diferença para os meus filhos, eu vou servir de exemplo para eles também, né? E aí eu falo com os meninos assim, olha, eu já estou no fim da carreira, praticamente 20 anos, elas estão começando, então deixar elas no operacional, descobrir, vivenciar tudo que eu vivenciei. Né? E você tá ali dando suporte. Sempre dando né? suporte. Tipo assim, ó, vai assim, dando conceito, faz assado. E essa feira, como é que foi essa feira? E aí a gente, né, aproveitando a oportunidade... A gente fez uns investimentos, Luca, nós estamos assim, a ponto de explodir, querendo contar tudo, mas ainda a gente não tá. Eu sei que, como é que chama? Lavienne? O Lavienne foi uma máquina, não, eu tenho uma máquina de... O Lavienne não é uma máquina que a gente adquiriu na feira, não, eu sempre alugo e a gente faz esse Lavienne Day para poder fazer os tratamentos de pele. Inclusive, a gente tá para começar a divulgar agora para não tirar muito o foco dele, né? Porque, assim, se eu dou muita informação de que tudo que tem lá na clínica, todo mundo fica perdido, né? E até a gente não dá conta. Mas aí a gente adquiriu 2 equipamentos, mas estão voltados mais para estética corporal. Sim. Apesar que tem 2 máquinas também que tá para facial, tá para chegar, ainda não chegaram. Que a gente vem para intensificar,
as meninas trabalharem mais. Né? Então, lá na clínica, a Wanda, principalmente, ela fica muito no corporal. Sim. Né? E eu quero o crescimento das meninas, o crescimento delas é o meu crescimento também. E a gente fez esse investimento como um diferencial. Então, a gente agora vai unir a alta tecnologia, né, que chegou, né? E com essa parte minha, então elas tomam conta perfeitamente de altas tecnologias, uma cosmetologia muito bem aplicada, que é uma coisa que eu tomo muito conta lá da clínica. Eu falei sou nos stories, né? não sei se eu posso falar aqui, mas eu falei nos stories, é o mesmo que tem na casa da Virgínia? Não. Não é. É melhor. Não é para todo mundo. Porque a gente tem que falar assim, quando a gente abre um produto, Lu, a gente tem que entender para que ele serve. Sim. Então, todo produto tem uma indicação específica. Então, nada é vendido para todo mundo. Né? Então, igual que a gente falou da humanização, um cosmético tem que ser humanizado. Sim. Né? Então, tudo tem que ser, lá na clínica, tudo muito assim, humanizado, personalizado, pensando no cliente, para ter resultado. E a gente deixa isso muito consciente para eles, porque eu preciso muito da participação do paciente também. Sim, claro. Né, para ele me ajudar. Então, a gente agora unindo altas tecnologias, uma cosmetologia bem aplicada e esse suporte que eu vou estar dando, né, na parte integrativa, de cuidar do corpo de dentro para fora, não tem como dar errado. Então, quem abraçar a causa com a gente, não tem como dar errado. Inclusive, você sabe que você vai abraçar essa causa comigo agora, né? Você falando, antes da gente fechar, vou voltar lá na questão do intestino, eu passei pelo processo do Mounjaro, né? Agora fiz o desmame e tal, mas em alguns momentos eu não fiquei sem comer. Acompanhamento com a Raquel Damiani, minha dieta sempre muita proteína e tal, mas você passa a comer menos. Mas eu tive em 3 eventos e depois desses 3 eventos eu passei mal por conta de algum alimento que tinha algum tipo de embutido. Aí um dia eu resolvi pesquisar por qual motivo. E a substância, né, o Mounjaro, ela expurga tudo que é ou muito gorduroso ou muito embutido. Eu fiquei assim, como que a medicina, o corpo não aceita? E eu já vi, depois dessa mudança minha de vida, muita gente que tirou totalmente embutido, enlatado, porque é mais fácil você vai fazer algum tipo de receita que precisa do milho verde, é mais fácil você chegar e comprar na latinha do que você comprar a espiga, cortar, né, dá mais trabalho e tal, e nem sempre as pessoas querem ter esse trabalho. E como que é impressionante como o seu intestino, organismo, ele te dá um grito ali na hora. E você sente, né? Eu acredito que você está com muito mais bem-estar, está mais tranquilo, a mente menos cansada, o corpo menos cansado. Assim. Quando a gente está cuidando com saúde, Lu, tudo reflete bem no nosso corpo, a nossa disposição é outra. Tanto que se eu não tivesse hoje o estilo de vida que eu tenho, eu não daria conta de fazer tudo que eu tenho, tudo que eu faço. Né? Então, você imagina eu ter essa rotina, né? Você é mãe de 3 filhos, você é professora, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu tenho uma clínica para tomar conta, né? Ainda tem os cursos livres que eu dou ainda. Tem os então, amigos assim, que correm. tem que correr, né? Tem que dar assistência, e assim, não é só correr, né? A gente se reúne, eu ainda faço 4 dias de musculação, nessa corrida, não. Então, assim, para dar conta disso tudo, para ter esse pique, minha saúde tem que estar boa, senão não dou conta, não. Se não dá, não. Se não dá, não. Para fechar, 2 dicas que servem para mulher e para homem, para ter uma pele saudável. Ele vai cuidar de tudo, né? Mente, corpo, né? Ter uma alimentação e estilo de vida saudável. Para fechar, acho que eu até queria contar para você uma parábola que eu gosto muito. Sim. Que eu li isso num livro, desses livros que eu fui estudando, né, no início, que era a história de um dono de uma construtora de imóveis que tinha um operário muito bom, né, um funcionário dele que era muito bom de serviço. E aí ele queria aposentar, já queria parar de trabalhar e comunicou que ia sair da empresa. E era o melhor funcionário que ele tinha. Aí chegou para mim assim, mas antes de você ir embora, faz uma casa para mim. Aí esse funcionário fez uma casa rápida, de qualquer jeito, e entregou a casa. Aí no final, o dono da empresa falou assim, essa casa é sua.
Então, assim, que moral da história que a gente tira nisso? A gente vai construindo a nossa casa, que é o nosso corpo, todos os dias, Lu. Então, assim, todos os hábitos de vida que a gente tem, é o nosso tijolinho, é a nossa argamassa, é tudo que a gente está construindo dentro do nosso corpo. Então, é nessa casa que a gente vai morar. Né? E como você fala, se você não fazer por você, ninguém vai fazer. E essa casa é sua, é você que vai morar. Então, assim, é uma dica, né, para todo mundo seria isso, cuidar do corpo, né? Cuidar do local que você habita, que é seu corpo, porque é nela que você vai morar. Né? A vida, até o final da vida. Ô, gente, e se vocês quiserem ir lá na clínica, ó, tá aqui, ó, o endereço, tá aqui o WhatsApp, tá? Eu vou te falar uma coisa, se você tiver tombado, você vai sair de lá maravilhoso ou maravilhosa, tá? Lembrando que a Karine agora está mais como gestora lá, mas está atenta a tudo que você precisa, tá? Cacá, obrigado, tá, meu amor? Nada, obrigada. Pelo tempo, pelo carinho, por ter se emocionado, porque eu falo o seguinte, quando eu faço uma entrevista que a pessoa se emociona, eu sei que foi bom, tá? Um beijo, eu meu que bem. agradeço. Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Shine